Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje você vai ver internacionalização em casa. O UFG lança programa que organiza e reúne atividades interculturais e internacionais. E ainda, obesidade infantil. Faculdade de Nutrição da UFG oferece capacitação para estudantes e pesquisadores com professor italiano. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, tenho os olhos castanhos, os cabelos cacheados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. E a intérprete de Libras é a Sara Raquel, integrante do Labitave. Ela se descreve como uma mulher de média estatura, tem pele parda, olhos escuros e cabelos lisos com mechas abaixo dos ombros. Participe com a gente por meio do nosso WhatsApp, é só você mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá também. E agora eu já vou caminhando aqui para o nosso sofá, porque os nossos convidados já estão aqui com a gente. Hoje aqui comigo, a secretária de Relações Internacionais da UFG, Rejane Ribeiro Rota. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos curtos, olhos castanhos, e ela está aqui hoje com um conjunto na cor preto e branca. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Cássio. Obrigada à TV UFG por essa oportunidade tão importante. Obrigada. Obrigado pela presença também. E com a gente aqui também o diretor do Centro Integrado de Aprendizagem Rede da UFG, o CIAR, professor Wagner Bandeira. Ele se descreve como um homem pardo, tem cabelos e barba grisalhos, olhos pretos e está com uma camiseta na tonalidade rosa claro. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, eu que agradeço ao convite e poder participar aqui e esclarecer essas questões tão relevantes para a universidade. Muito bem. Internacionalização em casa. Porque é possível fazer daqui mesmo, né, professora? É isso aí, Cássio. E é muito importante a gente ter essa oportunidade de esclarecimento, porque existe uma história atrás disso, mas quando se fala em internacionalização na educação superior, se pensa automaticamente em viagem para o exterior ou vinda para um outro país, né? E isto gera uma resistência se você considerar, por exemplo, o UFG, 60% de alunos de escola pública, aonde a primeira coisa é, isso não é para mim. Internacionalização em casa, esse programa que está sendo lançado, mas que são ações que já vêm sendo feitas e nós precisamos sistematizar e amplificar para todo mundo pensar, é para mim. Internacionalização inclusiva, é isso. Agora, se essa internacionalização acontece em casa, então é necessário que seja em EAD. E é por isso que o CIAR está junto nessa proposta, nesse trabalho, né, professor? Isso, com certeza. A gente entende que hoje não só as tecnologias, mas a própria metodologia de trabalho com educação à distância permite a ideia de uma internacionalização plena. Né? Ao contrário de um modelo que às vezes vem em mente de vou fazer um curso rápido, assíncrono, pelo YouTube, só porque o curso é em inglês eu estou fazendo internacionalização. Na verdade, essa não é a ideia, né? Hoje a UFG ela trabalha com uma perspectiva de EAD que entende uma proposta de integralização muito mais rica, inclusive prevendo possibilidades de presencialidade mesmo. Obviamente que isso não é obrigatório, mas isso não descaracteriza o que a gente compreende por EAD. Então a ideia é que você nessa metodologia você permite o trabalho rico, com todas essas perspectivas de colaboração, de trocas de experiências, de vivências entre os participantes, independente de onde quer que eles estejam, seja no Brasil ou qualquer lugar do mundo. Até porque a gente tem tanta gente de tantos lugares aqui dentro da universidade, né? São pessoas que vêm de diferentes partes do mundo
para poder estudar aqui na UFG. Então isso já possibilita essa internacionalização e ainda com a junção do EAD fortalece ainda mais, né? Você tocou num ponto muito importante, porque a tendência, às vezes, das pessoas é sempre ir para alguma extremidade. É mobilidade presencial. É o virtual. Existem muitas abordagens que você pode fazer hoje, de onde você está, que vai te ajudar a se preparar como um cidadão globalizado ou como um profissional para um mundo globalizado. E inclui a interação com a nossa comunidade de alunos internacionais, receber um aluno na sua casa, né? Nós temos um programa dentro da Secretaria que é o Amigo Cultural. Isso vai te ajudar a formar redes, a trabalhar o idioma, que é uma parte, né? Com a possibilidade de daqui a pouco você também fazer uma viagem. Então, existem muitas abordagens, não é só a língua, não é só o virtual, mas é um conjunto de aspectos que podem ser trabalhados sem necessariamente você sair da universidade. E esse programa que está sendo lançado no dia 12, às 14 horas, no auditório da Biblioteca Central, é um programa que vem sistematizar e ampliar essas estratégias, essas práticas, para que a comunidade da UFG seja protagonista do processo de internacionalização da nossa instituição, que é uma ferramenta de tornar nossa instituição uma instituição de excelência, competitiva globalmente, né, mais inclusiva. Né? Então, é nesse sentido que o programa vem repensar o nosso processo de internacionalização, para a gente deixar uma frasezinha no inglês, one size fits all, que é o tamanho único, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa. Não, nós temos que ver que tipo de internacionalização nós queremos. Então aquela história de eu não tenho mais dinheiro para ir para os Estados Unidos, eu não tenho mais dinheiro para ir para o Canadá, eu não tenho condições de morar em um outro país, de estudar em um outro país, acabou, professor? Pode ser por meio desse projeto que a internacionalização, então, começa e, quem sabe, futuramente essa pessoa pode chegar a outros países, como a professora estava dizendo, né? Sim, com certeza. E isso não é uma invenção nossa, né? Isso já acontece no mundo de modo geral e, sem dúvida alguma, as tecnologias elas estão aí, se souberem, se forem usadas adequadamente, para permitir isso, né? E aí a nossa participação nesse projeto, do qual nós ficamos muito felizes em sermos convidados a poder auxiliar, vai no sentido também da capacitação, né? Porque apesar de hoje o acesso aos recursos tecnológicos ser muito mais amplo do que há algum tempo atrás, não significa que qualquer um saiba usar da forma adequada. Então a gente também vai desenvolver, está elaborando projetos específicos de capacitação para o programa, de forma que permita não só docentes, mas os próprios estudantes escolherem as melhores tecnologias, escolherem os melhores recursos, considerando, obviamente, o que eles já têm em termos de acesso, né? Então, dificilmente você vai encontrar pessoas dentro da universidade que não vão ter, em algum momento, um celular, não vão ter um acesso à internet, mas ainda que não tenham, a universidade, dentro desse programa, se compromete em viabilizar esse acesso também. Como entrar? Como participar dessa internacionalização em casa? Ser parte da comunidade UFG. Porque, na verdade, o programa, todo mundo pensa, agora eu tenho que me inscrever, eu tenho que... Não, o programa é uma sistematização do que acontece. Quando eu falo sistematização, ele começa com 4 eixos, mas ele é um programa que ele vai ser dinâmico. Esses eixos vão ser acrescidos, né, eles vão ser modificados. O primeiro eixo é internacionalização curricular. Então, nós temos um comitê gestor para esse eixo, que vai trabalhar a inclusão das disciplinas com componente internacional, global, né? Vai trabalhar as resoluções para flexibilizar alunos virem, para flexibilizar a obtenção de dupla diplomação entre 2 universidades, né? Então,
todos os aspectos que envolvem, inclusive, a capacitação de docentes para o uso de metodologias dentro das disciplinas. O eixo Conexões Globais, virtual e presencial, aonde vai ter uma série, né? E os dois últimos eixos, que é o linguístico-cultural e incentivo à carreira. Muito bem. Estamos aqui então com a professora Rejane Ribeiro Rota, que eu quero agradecer muito pela participação aqui com a gente, secretária de Relações Internacionais da UFG, também com o professor Wagner Bandeira, diretor do Centro Integrado de Aprendizagem Rede da UFG. Parabéns pelo projeto, vai ser lançado no dia 12 aqui na universidade e agora então nós contamos com mais uma forma de fazer essa internacionalização. Obrigado pela presença, viu? Nós que agradecemos. Muito bem. E não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver que a Faculdade de Nutrição da UFG oferece capacitação sobre obesidade infantil para estudantes e pesquisadores. Rapidinho, eu estou de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e hoje é dia do quadro Sempre UFG. Por isso nós vamos conhecer a história do professor da Faculdade de Informação e Comunicação, Newton Rocha. Já vou até caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio, ele já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, professor. Tá, prazer. Tudo bem? Professor Newton, gente, mais conhecido como Niltinho, né? Pessoal que já passou com ele aí pelas aulas, conhece ele mais carinhosamente dessa forma. E ele se descreve como um homem pardo, ele tem 1,68 m de altura, calvo, os olhos castanhos, escuros e ele também se caracteriza, se descreve como uma pessoa com nariz grande. Professor, quando foi que começou essa história aqui na universidade? Quando eu entrei, né, evidentemente. Então, e foi como? Eu participei do primeiro vestibular unificado e vim fazer jornalismo. Queria fazer história até uma semana antes. Trocou no meio do percurso. Aí eu vim na véspera, fiz jornalismo. E eu tive uma história muito engraçada, porque nesse período, eu vim do liceu. Uhum. E nesse período havia alguns professores da UFG que eram também professores no liceu. O liceu era uma escola de excelência, muito, embora pública, mas era de excelência, como outros colégios. Então, quando eu cheguei à universidade, tinha 4, 5 pessoas que tinham sido meus professores. Olha, então, que bacana. eu cheguei aqui, eu senti em casa, né? Porque tinham sido meus professores e foram professores aqui, e em seguida viramos colegas. Então, assim, a minha chegada foi muito tranquila, muito serena. Eu acho que eu cheguei dentro do espaço público de uma escola, né, de um espaço meu já, né? Que bacana. Agora a gente está acompanhando, inclusive, imagens ali, pode voltar aí, pessoal, imagens de vários trabalhos que já foram desenvolvidos aí pelo professor ao longo desse tempo aqui na universidade. Essas imagens são de trabalhos executados por meio da Magnífica Mundi, professor? Isso. Mas explique então para o pessoal que não conhece o projeto, o que é a Magnífica Mundi? Hoje ele é um laboratório do curso de jornalismo, que é um laboratório que trabalha jornalismo integrado, né? Laboratório integrado em jornalismo compartilhado. Então a gente trabalha uma leitura do mundo do ponto de vista teórico e metodológico a partir do compartilhar. Para isso, muitas viagens. Não, você tem que compartilhar. Né? Então a Magnífica é também um coletivo, acho que isso é importante. Nós temos uma gestão coletiva, onde me perguntarem onde fica a autoridade? No coletivo. Então tudo entre nós é decidido no voto. E a Magnífica tem também como princípio que você tem que caminhar no mundo. Jornalismo e comunicação se faz no mundo. Né? Hoje há muito um jornalismo espírita que você senta e fica pedindo ilustração. Não, para nós jornalismo se faz no mundo. Você tem que ir buscar a fonte. Então para nós, e obedecendo também um princípio de que as viagens é que formam a juventude, as viagens é que nos formam, as viagens é que permitem você perceber que a sua visão de mundo tem coisa interessante e tem limites.
e tem contradição. Então, as viagens nos ensinam a ser generosos, a ter paciência com o que é diferente, né? Então, ali aquelas fotos, tem uma aí que é na embaixada do Brasil em La Paz, que a embaixada, o setor cultural nos recebeu, né? Nós fizemos algumas idas para a Bolívia, parceria com a Bolívia, que era para fazer uma disciplina, e fizemos uma parceria na formação de cinema. Então a gente deu cursos que nossos estudantes foram e cursos que eles vieram, né? Há uma outra ali também do Calunga, Os povos originários estão sempre presentes, sempre presente, porque é a nossa origem, né? A nossa ancestralidade está aí inserida. Não dá para você pensar uma construção do conhecimento, né? Uma construção do passado, uma construção do futuro, se não tiver atravessado dos saberes ancestrais, que vão assegurar um reequilíbrio do mundo diante desse caos, né, que os modelos vamos dizer, modelos capitalistas e também socialistas em alguns aspectos, impuseram sobre nós. Então, são esses conhecimentos ancestrais, povos originários, quilombolas, né, tanta gente, né, professor? É tanta gente e tantos mundos, né? E a Magnífica tem a satisfação de dizer que nós trabalhamos isso e também tentamos construir relações sólidas. Então, a extensão para nós não é só ir. A extensão é um campo onde a graduação e a pesquisa também se efetivam. E nesse sentido, a gente também costurou relações. Então, nós temos convênios com Cuba, temos com a Bolívia, estamos fazendo segunda-feira uma mostra aqui nas Ciências Sociais Internacional de Cinema e Direitos Humanos com os nossos parceiros. São quantos anos já de Magnífica? Nós vamos fazendo que vem 25. 25. Você não tinha nascido. Né? Você não tinha nascido. Eu tinha nascido há 10 anos, mas assim, vim conhecer realmente depois que entrei na universidade, né? Não, a Magnífica nasce, é muito interessante, ela nasce de um conflito e de uma possibilidade. A gente começou a fazer uma produção queria usar a produção de TV e havia muita dificuldade na própria faculdade, conflitos, então a gente resolveu trabalhar o Web TV. Que bacana. Vamos fazer Web TV que não tem problema. Aí vamos fazer o Web TV, aí decidimos fazer, em 12 de maio de 2000, uma transmissão de 24 horas. A gente queria fazer uma transmissão de 24 horas de Web TV, de Web Rádio e rádio comunitárias em ondas eletromagnéticas. E aí os engenheiros, os técnicos do Sercomp passaram 8 dias formatando as máquinas. Nós precisamos de 4 computadores para fazer uma transmissão que hoje você faz no celular. Então tem esse caráter muito antecipatório, que às vezes antigamente era muito mais difícil. A própria nossa universidade professor? não considera muito, que é essa capacidade de antever que você pode utilizar de outras formas as tecnologias. E houve também uma eleição, de onde vem o nome, né? Houve uma eleição para reitor, que eram 2 mulheres. Uma professora pediu nossos laboratórios emprestados para, durante a votação, colocar uma rádio no ar. E colocar o nome de Magnífica. Olha só. Que eram 2 mulheres. E nós achamos muito bonito, como nós somos muito singelos, muito humildes, nós colocamos Mundi, que é uma palavra latina que significa do mundo. Pronto. Que nós nascemos tendo essa perspectiva que o mundo nos pertence. Nós pertencemos ao mundo, né? Que as fronteiras, que as barreiras são impostas. Então a Magnífica tem também esse caráter de muita disciplina, mas também um caráter um pouco anárquico, de autogestão, né? E sobretudo de contramão. São muitas vivências do professor aqui na universidade, dentre elas essa grande contribuição deixada então aí, né, que ele ainda vivencia junto com esses alunos todos os dias por meio desses trabalhos. Quero aqui agradecer ao professor Newton mais uma vez pela presença e que venham muitos outros anos aí pela frente junto com a universidade, viu, professor? Eu também espero. Eu combinei com o coletivo, mais 50. Opa! E quem morrer primeiro paga multa. Obrigadão, viu, professor? Obrigado. Pessoal, e agora eu conto para vocês que na última quarta-feira foi inaugurada a exposição Confissões na Pele, do Expolab, que é o laboratório de exposições da Faculdade de Artes Visuais. Confira mais detalhes agora na reportagem. Rodou. Uma imersão nas muitas facetas da pele. Assim,
Os organizadores descreveram a exposição Confissões da Pele, aberta ao público desde o dia 3 de dezembro. A mostra foi pensada e planejada por estudantes do curso de Artes Visuais, com a orientação do professor Paulo Duarte Feitosa. Nessa disciplina a gente trabalha a forma teórica do que são as exposições e finalmente a gente acaba por montá-la e usar esse espaço, né, como laboratório. Segundo os estudantes, a atividade enriquece o processo de aprendizagem e ajuda no entendimento prático da disciplina. E aqui a gente pôde fazer cada etapa do que seria um projeto de curadoria. Então, a gente que selecionou as artistas, a gente que selecionou as obras, o tema. Então, toda a construção da exposição foi a gente que fez. Então, a gente conseguiu ter essa experiência de saber como que nasce uma exposição e não só vendo o produto pronto. Foi muito bom, assim, desenvolver em conjunto, sabe? Porque acho que é isso também, a gente aprende não só com o professor, que dá as orientações, que é muito importante, mas entre a gente, sabe? A exposição apresenta uma seleção de obras de 10 mulheres artistas, explorando a versatilidade das peles que envolvem os diferentes corpos. Pelas obras, as artistas refletem sobre transformação, identidade, memória e resistência. O processo curatorial, de uma forma geral, ele acontece de uma forma conjunta, com todos os discentes. E, nesse sentido, a gente começa a pensar quais são os assuntos urgentes da contemporaneidade. E houve um momento no qual pensamos que a questão das mulheres artistas, embora pareça ser que é uma coisa que está acontecendo e que já está, né, resolvido, consideramos que não, que é sempre importante ter cada vez mais uma exposição que tratasse das mulheres artistas. Pessoal, e a exposição Confissões da Pele está aberta na Expolab até o dia 17 de dezembro para visitação. Agora eu te conto que a Faculdade de Nutrição da UFG oferece uma disciplina sobre obesidade infantil com um professor visitante que atua na Universidade Politécnica de Marche, na Itália. A matéria é aberta aos estudantes da graduação, de pós e também aos nutricionistas em exercícios. Em exercício, confira com a repórter Amanda Dutra. A problemática da obesidade infantil é o ponto principal das aulas. Segundo o professor, há 95% de probabilidade das crianças e adolescentes obesas serem também adultos obesos. Para ele, os principais motivos para o aumento da obesidade infantil no mundo é a alta no consumo de alimentos ultraprocessados e a falta de atividade física. A ciência está comprovando que temos um tecido anti-obesidade em nosso corpo, o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom consome lipídios, ao invés de armazená-los. Portanto, a solução, ou uma das possíveis soluções, seria estimular a atividade desse tecido adiposo marrom. Até 2044, quase metade dos brasileiros estará com sobrepeso e mais de 1 milhão de mortes poderão ser atribuídas à obesidade, conforme uma pesquisa realizada pela equipe da Fiocruz. Por isso, o professor Savério reforça a importância de combater essa doença e se mostra otimista com os novos métodos farmacêuticos para a obesidade. Não apenas nutricionistas devem ser ensinados sobre essa possibilidade de reduzir a obesidade, aumentando a atividade do tecido adiposo marrom e impulsionando também a transformação da gordura comum em gordura marrom. E a outra boa notícia, os novos medicamentos desenvolvidos pela indústria farmacêutica são capazes de impulsionar essa transformação. E a exposição fica no Expolab da Faculdade de Artes Visuais, de segunda a sexta, das 7 da manhã até às 6 da noite. Eu já vou indo nessa, mas te espero amanhã. Muito obrigado aqui pela sua parceria, mais um dia aqui junto com a gente. Beijos, até mais, tchau!